aumenta desde 5 metros por segundo até 15 metros por segundo no intervalo de 20 segundos. Então, teve aí um monte de modificações. Muito bem. A seguir, sua velocidade passa de 15 para 35 no intervalo de tempo de 80 segundos. Calcule o módulo da aceleração média A na primeira etapa. Bem, aceleração é uma fórmula só. Então, você pediu para falar as fórmulas, eu vou colocar a fórmula da aceleração. A fórmula da aceleração é, deixa eu colocar aqui, um segundinho. Um segundinho. Vou colocar a fórmula para ti aqui. A igual a delta V, ou seja, a variação da velocidade, dividido por delta T, percebe? Sim, Então é só tu perceberes a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Ok? sim. Então boa sorte. Eu não vou dar muitas dicas. Agora tu tentas aí, tá bom? Tá, mãe.
Professor, Diga. eu conseguia a linha A e B, mas não conseguia a C e D. Ah, Manda a foto? deixa eu ver aqui. Não, eu confio que tu conseguisse as primeiras. Vamos ver a C. Calcule a média aritmética das acelerações obtidas. Bem, o que é uma média aritmética, né? Isso aqui é um conceito de matemática. Média aritmética é você somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos que foi somado. Por exemplo, você obteve duas acelerações anteriormente, né? Você vai ter que somar esses dois valores e dividir por dois, da mesma forma que você faz a sua média na escola, ok? Ou na faculdade. Sim. Isso. Então é assim que faz a C. Só somar e dividir por dois. Agora ele quer outra coisa aqui, ó. Calcule a aceleração média. Bem, primeiro faz a C, tá bom? Depois que você chegar na resposta da C, que eu falei que é só somar e dividir por dois, você me fala a resposta. Tá bem. Já? Já está? Então tá bom. Você somou, dividiu por dois, isso é média aritmética. Sim, Agora, sim. então agora, quem que será a média da aceleração? Isso aqui já é um conceito de física. A C era matemática, D é física. A média, a aceleração média, é simplesmente essa conta aqui de novo. Só que você vai pegar os valores finais e iniciais totais. Inicialmente era 5 a velocidade. Lá no final do processo todo era 35, ok? Sim. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Fazer a mesma conta que tu fizesse na A e na B, só que com esses valores de aceleração, 35 e 5, e com os valores de tempo citados no enunciado, beleza? Sim. Então é só isso, é a mesma coisa que tu fizesse antes. Mas é que eu fiz e não deu o resultado, que era. Provavelmente tu pegou os valores errados. Vamos ver aqui a D. D. Vai ficar 35 menos 5 a dividir por quanto? Veja, o intervalo de tempo foi 100 segundos, porque foi 20 mais 80, certo? Mas não devia ser menos como na velocidade. Não, não, porque veja, o delta t ele é a quantidade de tempo, ok? Às vezes a gente faz uma conta de menos para descobrir qual foi a quantidade de tempo. Por exemplo, digamos que você saia de uma cidade às 4 da tarde e chega na outra às 6 da tarde. Então tu vai fazer 6 menos 4. Isso vai dar 2 horas de viagem, certo? Sim. Você saiu da sua cidade às 4 e chegou na outra às 6. Foram 2 horas de viagem. Então a gente faz essa conta de subtração para descobrir a quantidade de tempo da viagem toda. Então, Sim. ΔT, você tem que entender que o ΔT é isso, é a quantidade de tempo do processo todo. E o processo todo aqui se deu em 100 segundos, concorda comigo? Ok, sim, 20 pro percebi. primeiro e 80 pro outro, percebeu? Então tá bom, Sim. agora que tu percebeu, tá bom. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. Onde está? Beleza, aqui uma partícula deslocando-se ao longo do eixo OX tem as seguintes posições em diversos instantes, blá blá blá. Faça o gráfico da posição da partícula contra o tempo. Bem, fazer gráfico, né, é meio chato.
Até porque esse gráfico aqui não é qualquer gráfico. Como você está falando de um movimento uniformemente variado, é uma parábola. Porque o deslocamento no movimento uniformemente variado é uma parábola. Ok? Ok. Então, desenhar uma parábola é um negócio meio chato. Eu não recomendo, entendeu? Agora, Sim, eu também duvido muito que o teu professor peça isso na prova. Beleza? sim. Então, por mim, assim, a gente pula isso, entendeu? Ah, sim. Precisamos fazer isso aí. Agora, vamos ver a B. Faça um gráfico de deslocamento da partícula contra o tempo. Tá, deslocamento e posição, uma coisa, né? Acha a velocidade média da partícula nos seguintes tempos. É, essa C já é continha, né? Você fazer uma conta. Determine a inclinação, ângulo formado pela tangente da curva. Faça o gráfico das inclinações em função do tempo. Bem, olha só, esse aqui, como é coisa de gráfico, vamos deixar pra lá, beleza? Sim. Porque duvido muito que eles cobrem isso de ti e por aí vai, ok? Então vamos para, Uhum. ou melhor, vamos para 8. Tá falando, nossa senhora, olha esse gráfico. O gráfico tira em função de ter partícula em movimento retilíneo A, em que ponto existe a descontinuidade para a velocidade da partícula? Bem, isso aqui eu explico, tá? Isso aqui não tem exatamente só a ver com física. Isso aqui é matemática também. E o caso é o seguinte: para que você tenha continuidade, é necessário que, ou melhor, a continuidade de velocidade, né? É necessário primeiro você entender que a velocidade é uma derivada. É a derivada da posição no tempo, ok? Sim. Sendo assim, tem todos aqueles conceitos associados com derivada. Ah, sendo assim, o que que a gente vai fazer? Com isso em mente, esses conceitos associados com derivada, você vai olhar para essa curva e vai pensar o seguinte: poxa, esse ponto C tá estranho, né? Porque a curva, até o B tá meio estranho. Ah, apesar que o B, o processo acontece assim de forma um pouco mais suave. Então até dá para acreditar que aqui tá tranquilo. Mas no C não tem como, né? Ele tava com um tipo de deslocamento e depois fez outro completamente diferente. Se você fosse associar a derivada aqui, você veria que a esquerda do ponto C seria um valor e a direita outro. Mas é um conceito, isso é um conceito da matemática, do cálculo, percebe? Uhum. Então, é, a ideia é essa, tá bom? Então, você tem que dizer que o C tem descontinuidade de velocidade, porque à esquerda do ponto C, a derivada é uma e a direita é outra, porque à esquerda você tem uma curva completamente diferente da direita, beleza? Sim. Beleza. Então tá bom. B. Desprezando o comportamento nos pontos extremos do intervalo, verifique se existe algum intervalo em que a aceleração seja visivelmente variável. Verifique se existe algum intervalo em que a aceleração seja visivelmente variável. Nós temos aqui um gráfico. Bem, o primeiro gráfico e o segundo gráfico me parecem tratar da mesma que. Ah, não, aqui é a questão B. Porque aqui tá B, ou eu tô viajando. Não sei. Desprezando os comportamentos dos pontos extremos. Ah, é meio estranho isso aqui, porque eu não tô entendendo o que seria esse outro gráfico, né? Não sei se é da mesma questão. Ah, não, o outro gráfico é da questão 9. Beleza. Tá bom, então eu vou te explicar aqui o que tá pegando graficamente. O que é isso aqui, né? Isso é uma reta. Aqui parece ser já um comportamento mais curvo. Aqui um comportamento plano, horizontal. O que que significa isso na prática? Se tu tá falando de um gráfico de posição por tempo, significa que aqui o carro tá parado, porque Sim. a posição permanece a mesma, do ponto B ao ponto C. Ah, mas aqui tá mudando, professor. É, mas aqui é tempo, né? O tempo aqui. Então o tempo passa, ele fica na mesma posição, tá parado.
E aqui, de novo, um comportamentozinho de queda. A questão é o seguinte: a aceleração varia aqui? Existe aceleração variável aqui? Não. Nenhum comportamento aqui indica variação de aceleração, beleza? Por quê? Novamente, por conhecimento de matemática. Quando nós temos uma função quadrática, né? Vamos lá. Ou melhor, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa aqui é a equação do movimento uniformemente variado, ok? E você pode reparar que a aceleração está ali associada com o t quadrado, né? É um que multiplica o t quadrado. Qual é o gráfico disso aqui, né? É uma parábola, a gente já aprendeu isso na escola, beleza? Então, qualquer Sim, comportamento parabólico, né? Ou comportamento de reta, ou comportamento de reta constante, a aceleração vai dar um valor constante, ok? Por sim, quê? Porque se você deriva essa expressão, você obtém a velocidade. A gente sabe que a derivada da posição é a velocidade. Ou seja, se tu for fazer um gráfico de velocidade por tempo, vai dar uma reta, que é o que eu fiz de azul escuro. Agora, se você derivar de novo, você vai chegar numa aceleração constante. De tal forma que se você tem um gráfico de posição, que é uma parábola, como a vermelha, você está fazendo um gráfico de posição por tempo, e você tem uma parábola, que é a vermelha, a aceleração é constante. Se você fizer uma reta, também é constante. A aceleração vai ser zero, na verdade. Ok? Então, a questão que sim, eu estou dizendo aqui é o seguinte: a única forma de você ter uma aceleração variável é se, por exemplo, tu tivesse ao cubo aqui, ó. Por exemplo. Daí, o que que você teria? Você teria v zero, só que você teria aqui, ó, 3 meios de at quadrado. E a hora que você derivasse de novo, você ficaria com 3at. Ou seja, você teria sua aceleração variando em função do tempo, tá vendo? Mas normalmente nossa aceleração não varia em função do tempo. Normalmente a nossa aceleração é constante, concorda comigo? sim, E normalmente a gente está tratando de situações onde no máximo você tem uma parábola para descrever a posição. Como é, por exemplo, todas as figuras aqui no teu negócio. Deixa eu colocar aqui. Ó, uma reta, uma parábola, uma reta, uma parábola. Ok? ok, Então é essa a ideia que tu tem que ter. Essa é a ideia de gráficos. Compreender as funções que tu está trabalhando, beleza? sim, Então é isso aí, cara. Bem, questão de gráfico é sempre meio bagunçado, né? Mas a ideia é essa, tá bom? Se o gráfico for uhum, de posição por tempo, você vai ter aceleração constante se for uma parábola ou uma reta, que é o caso aqui. Então, bem, agora que eu te expliquei isso, né, a próxima ficou muito fácil, porque continua também esse comportamento, ó, parábola reta, parábola reta. Então, essa é a mesma coisa, entendeu? sim, Sendo assim, eu quero que você dê uma olhada na 10 enquanto eu vou no banheiro, ok? A casa de banho. ok. Já volto.
Voltei. Hum, E aí? Algo para me dizer? sim, eu vi que a questão pede para traçar dois gráficos. Um é o gráfico V em função do T e o gráfico X também em função do T. Pois é. Bem, traçar gráfico é sempre meio chato, né? Mas aqui, como ele já te deu uma função, fica um pouco fácil. Sim, Porém, você tem que saber um pouco de cálculo para conseguir fazer isso. Qual é a expressão de V em função de T? Você olha para aceleração, certo? Aceleração é igual a kT. Bem, a gente sim, sabe que a aceleração é a derivada da velocidade, ok? É como a tá. velocidade varia. Então, se a gente quiser o gráfico da velocidade, sabendo a aceleração, a gente tem que fazer o inverso da derivada, que é a antiderivada, ou a integral, que eu suponho que tu não aprendesse ainda, né? Não, Pois é. Isso aqui é cálculo, não é física. Mas, já que eles já estão a te cobrar, né, tens que aprender. Mas é bem simples. É o seguinte, quando tu tens uma função e tu quer a integral dela, esse aqui é o símbolo da integral. Se a tua função for um polinômio, tipo isso aqui, a integral vai ser x na n mais um sobre n mais um. Professor, por que que eu tenho que aprender integral? Porque, como eu já estou falando, aceleração é uma variação, é a variação da velocidade no tempo. Então, se eu quiser entender como é a velocidade, eu posso se eu tiver aceleração, mas eu tenho que saber fazer uma integral, ok? sim, Como ele está pedindo aqui, ó, ahn, qual é a expressão da velocidade, né? Ele está pedindo isso na A. Eu tenho que integrar a aceleração, porque a gente está conversando aqui que a velocidade é igual à integral da aceleração, ok? No tempo. hum, Agora, quem que é a aceleração? Quem que é a aceleração em função do tempo? É isso aqui, é uma constante, que ele citou até que vale 2, tá vendo? sim, Então vai ficar 2t dt. Por propriedade de constante numa integral, esse 2 sai para fora. Fica 2 integral de t dt. E agora eu tenho que usar essa regra que eu estava te ensinando aqui, ó. X na n mais um sobre n mais um. É só você lembrar que aqui em cima tem o número um, né? Em cima de todo número tem um. sim, Isso é fato, né? Ah, muito bem. Sendo assim, vai ficar um mais um sobre um mais um. Ou seja, vai ficar 2t ao quadrado sobre 2. Ou seja, vai ficar simplesmente t ao quadrado. Ok? Então, ok, essa é a expressão da velocidade. Simplesmente a velocidade aqui é dado por tempo ao quadrado. O valor do tempo ao quadrado vai ser numericamente o valor da velocidade. Beleza? ok. Só isso. Muito bem. Então, tá aí, tá na mão. Feito. Agora vamos para a próxima. Entendeu? A ideia da integral é simples, né? É uma questão de você só É, praticar um pouco, você vai ver que ela é bem simples, né? Muito bem. Agora, qual é a expressão de V, ou a expressão de x em função de t? Qual é a expressão de x em função de t? Bem, quem é isso, né? É simplesmente o valor do que? O valor da integral da velocidade. Então agora você teria que integrar isso aqui. Integrar o t ao quadrado. Porque x, isso é a b, né? A posição em função do tempo é simplesmente a integral da velocidade. Esse negócio aqui são símbolos para integrar, tá? sim,
Só símbolos. A gente só escreve para indicar que está integrando. Então eu tenho que integrar o t ao quadrado. Então você já entendeu que a integral é pegar o que está em cima e somar um e colocar essa mesma coisa embaixo, né? É, exato. Até o cubo sobre 3. Beleza? É. Só isso. Muito bem. Então, tá bom, tá feito. Acho que para essa já está ótimo. Para a próxima. Calcule o valor da velocidade para tempo igual a 2. Calcule a posição para tempo igual a 3. Então, agora que você tem, né, a expressão, veja, a expressão do, da velocidade em função do tempo, a expressão da posição em função do tempo. Deixa eu fazer uma caneta nova aqui. Eu troquei Aí meu onde computador de novo. derivamos é a linha. Oi? Onde derivamos agora é essas duas derivações é da mesma linha. Não. Nossa, tudo errado aqui. Bem, não é a mesma linha, não. Aqui é a posição e ali é o tempo, entendeu? Ok. Então são coisas diferentes. Nossa, eu fiz alguma coisa estranha aqui. Mas ok. Ah, tá meio esquisito isso. Tá, anyway. Ah, o que que você tem que fazer agora? Como nós temos uma expressão aqui da velocidade em função do tempo, que é simplesmente t ao quadrado, e outra da posição em função do tempo, aqui é a posição, entendeu? Sim, Você agora tem que olhar lá no enunciado. Você está com esse PDF aberto aí? tô. Então, você vai pegar lá no enunciado, vai colocar os valores que ele está pedindo para a velocidade para tempo, os valores de tempo que ele está pedindo para a velocidade para a posição, e vai encontrar os valores da velocidade da posição. Simplesmente jogando aqui e aqui, entendeu? Não Bem fácil. percebi? Pegando, você vai pegar os valores de tempo que está no enunciado, nas questões lá do enunciado. Sim, Aqui, ó. Calcule o valor da velocidade para tempo igual a 2. Então você vai colocar no lugar do t o número 2. Depois, isso na expressão da velocidade. Depois, sim. calcule o valor de x para tempo igual a 3. Então você vai lá na expressão da posição, que é o x, e vai colocar no lugar do t o 3. E você vai chegar na resposta. Só isso. Ok? Não, ok. Bem fácil. Muito. Pois é, a interpretação é o problema, né? A conta é fácil.
Já, Já está? já. Fácil, né? Chegou na resposta tranquilamente. Muito bem. Ah, o V deu 4 e o X deu 9. Aham, muito bem. Agora, está feito. Vamos para a próxima. Mostra o deslocamento em função do tempo de uma partícula. Esboce a curva de V. Aqui tem que ter muito conhecimento de. Tem que ter muito conhecimento de posição, ou melhor, de cálculo para conseguir resolver. Tem que ter muito conhecimento de cálculo para conseguir resolver. Então, eu não sei se vale a pena ver nesse momento, porque você não conhece, né? Cálculo. Daí fica um pouco complicado. Porque tem que fazer derivada, tem que conhecer gráfico de derivada, coisas assim, é muito complicado. Então, eu não sei até que ponto vale a pena ficar vendo essas coisas aqui. Agora aqui já ficou legal, porque só conta. Ah, sim. Um jato jumbo necessita alcançar uma velocidade de 360 quilômetros por hora na pista para poder levantar voo. Suponha que o comprimento da pista de decolagem seja de 1,6 quilômetros. Qual a aceleração constante mínima que ele deve desenvolver para decolar desta pista? Veja, como ele precisa de 360 quilômetros por hora e ele tem só 1,6 quilômetros para chegar nessa velocidade, entendeu? É o que ele está citando aqui, porque a pista tem 1,6 quilômetros só. Então ele precisa ganhar 360 quilômetros por hora andando apenas 1,6 quilômetros. Tá entendendo a ideia? Ah, Tu conseguiria chegar a 360 quilômetros por hora correndo 1,6 quilômetros? Não, né? não. Pois é, mas um avião consegue. Só que para isso você precisa que ele tenha uma determinada aceleração. Você não chega numa aceleração tão alta como de um avião. A questão é Sim, essa, né? Daí agora você tem que usar alguma fórmula para isso. Perceba que em nenhum momento ele deu ele deu tempo aqui nesse problema, né? Não deu, não pediu tempo, né? Não falou nada de tempo. O tempo parece que não existe aqui. Então isso nos causa a suspeita de que a fórmula que a gente tem que utilizar é a Torricelli. A fórmula de Torricelli é assim, ó. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, né? Então são coisas citadas pelo enunciado, certo? é, A velocidade final está aqui, ok? Veja, ele estava em repouso, ele estava parado. Supostamente ele estava parado, certo? E se ele necessita alcançar uma velocidade é porque ele estava parado. Então ligaram o jato lá e querem que ele chegue a 360 quilômetros por hora. Então significa que a velocidade inicial dele é zero. E daí você encontra o que o problema está pedindo, que é esse cara aqui, apenas fazendo as contas, entendeu? Jogando os valores que eu pintei, tomando cuidado para, bem, cuidado com as unidades, né? E isolando a aceleração, que é o que o problema está pedindo, beleza? sim. Então tá bom. Boa sorte aí, meu velho. Hum, Aí consegue substituir os valores e isolar a aceleração, que é o que a gente quer, né? é. Muito bem. Esse delta S o que é? Deslocamento, é o que eu pintei de amarelo Ah, é ali, verde. localmente, exato. Exato. Isso.
Olha só, eu tô com uma ideia. Como essas primeiras questões elas são bem simples, Sim, ou melhor, elas necessitam de uma interpretação mais inicial, eu vou te enviar um livro. Vou te enviar um livro que eu acho bem importante aí que você tenha ele, beleza? tá ok. Deixa eu pegar aqui. Tô enviando já, senão vou me esquecer. Materiais, matemática básica. Aqui, aqui. Não, não é matemática, é física. Pronto, tá na mão. Nesse livro aí tem tudo muito bem explicado, com bastante detalhes. Tá chegando o livro lá. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Tá bem. Obrigado. Sim. Então, é, daí você fica esperto, né? Essas coisas aí costumam ser meio barra pesada às vezes, né? Essas matérias aí. Eu lembro que eu fui mal na faculdade nessa matéria porque eu achava meio simples, porque essas continhas eu já tinha visto na escola, né? E acabou que chegou na hora da prova, as coisas não eram tão simples assim, sabe? Eu tenho uma dúvida. Diga. Nessa mesma questão que deu, esta de número 13, a Aham. aceleração deu um valor muito alto. Acho que tem que fazer uma É normal, conversão sabe por aí. quê? É normal ter Porque dado alto porque tu não converteu. Tinha que ter passado para metros por segundo, ok? a A velocidade. aceleração fica muito estranha quando tu deixa em quilômetro por hora. Então, é natural. Depois de apanhar o resultado final, tem que transformar quilômetro por hora para metro por segundo. É isso? Aham. E Muito bem. quanto ao Diga. 360, por exemplo, são 360 quilômetros ao quadrado, por hora ao quadrado. O ao quadrado também vai para a unidade ou só o valor? A aceleração é ao quadrado, mas isso não afeta os números, tá bom? Ok. Não É afeta, só a não afeta a unidade mesmo, que é unidade, segundo não ao fica quadrado. quilômetros ao quadrado e hora ao Ah, quadrado. sim, ficaria quilômetros por hora ao quadrado, mas é por isso que a gente tem que passar para metros por segundo. Que quilômetros por hora ao quadrado é muito estranho, né? Sim. Então E tá a bom. hora não fica ao quadrado. É, a gente vai passar para